Bizarro assim, né? Mas a Espanha teve essa geração fantástica aí, que foi campeã do mundo e tal, bicampeã da Euro. E agora tem essa geração vindo aí arregaçando, Incrível, cara. incrível. Um trabalho que você acha que se deve ao quê? Olharam mesmo para as canteiras, para as bases? Eu acho que tem muito a ver com a categoria de base e tem a ver com a formação de um jeito espanhol de jogar, assim, né? A Espanha joga, talvez desde a Eurocopa de 2008, na Copa de 2006 eu não lembro de ser assim, mas desde a Eurocopa de 2008 a Espanha joga com aqueles 2 pontas, um atacante que não é tão atacante, 3 volantes ou interiores, como eles falam lá, pivote interiores, que jogam muita bola, né? Você não lembra de um Brucutu, né? Era o Xabi Alonso, depois o Busquets, Xavi, Iniesta, o Davi Silva foi durante uma época um terceiro elemento ali. Em 2008 o Marcos Senna. Marcos Senna foi campeão da Eurocopa, pela seleção da Espanha. Então, assim, são jogadores de muita qualidade técnica e é uma maneira de jogar da seleção espanhola, né? Tanto que você tem jogadores que são muito bons, mas que não têm tanto essa característica que é mais difícil adaptar, né? Faz já alguns anos, ou pelo menos há 1 ano e meio, que a seleção espanhola tenta adaptar o atacante do Porto, chama Samu Omorodion. Ele é filho de nigerianos e nasceu na Espanha, né? Grandalhão? O cara é jogou muito contra o grande, Palmeiras, forte. Tal. Eles tentam colocar ele para ele ser meio que um Lukaku ali, né? Na seleção da Espanha. E por enquanto não conseguem. Assim. Por enquanto não conseguem. Você acha que a Espanha é favorita para a Copa no que vem? Esse tipo de favoritismo na Copa muda tudo. Claro, mas eu vejo a Espanha muito forte. Tem umas 2 ou 3 Copas que eu falo isso, meus amigos não aguentam mais, mas eu acho que a Inglaterra, cada dia, ela se aproxima um pouquinho mais de ganhar uma Copa do Mundo. Talvez em algum momento elas vão estar tão próximo que vai acontecer. Porque a Inglaterra hoje você olha também os jogadores assim, você não tem você tem o Bellingham, que para mim é um cara de primeiríssimo nível, mas você não tem grandes nomes, né? Você não tem o Mbappé, assim, mas se bem que eu gosto muito do Harry Kane, embora ele já esteja, né, com 33, 34 anos. Acho que tem uma capacidade incrível, embora... Um bom jogador, Saka na frente. Você tem o... Esse agora que foi pro Arsenal, né? Esse que joga no Chelsea. Eze, né? Não, o Jackson. Madueke. Jogou no Palmeiras também. Mas o Madueke, ele é inglês? Que eu já não sei. Fez gol no outro dia aí, jogando pela seleção da Inglaterra. Ele tinha nas eliminatórias. Mais jovem, ele tinha um debate. No último jogo ele fez um gol. Eu também não sabia descobrir. O volante do Arsenal. O Rice. Declan Rice. Muito bom. Durante muito tempo a Inglaterra foi o único lugar do mundo que seguia produzir lateral, né? O problema é a defesa, bicho. Tinha o Walker, tinha o Alexander Arnold, tinha tipo 4, 5 laterais. Eu falei, ninguém tá fazendo lateral, eles têm só eles. Mas zagueiro ainda é um problema ali. Ultimamente tava, o Mings lá do Aston Villa, o Maguire já é mais, né, já ficou um pouco para trás. Mas enfim, acho que tem a Espanha tem o Lamine, né? Que potencial gênio. Esse é o maior potencial do mundo hoje. Né? O Lamine, você tem jogadores de meio campo, o Merino e o Zubimendi, né? Os dois estão no Arsenal agora, sim. Que são muito bons. Você tem o Paco Barsi, que é um garoto de 18 anos, que joga, assim, ele ainda comete os erros que é normal um garoto de 18 anos cometer, mas ele é titular do Barcelona. Tem o Hausen, que é o zagueiro do Real Madrid, que tem 20 anos também. Muito bom zagueiro. E a Espanha fez um trabalho muito bom de conseguir revelar jogadores, e ela fez um trabalho também notável, que a França fez numa certa época, de conseguir entender nesse ponto só, tá? Em todos os outros pontos da sociedade da Espanha ela ainda não entendeu isso, mas nesse ponto ela conseguiu entender o papel importante dos fluxos migratórios, né? Uhum. Você tem o Lamine Yamal, que é filho de marroquino e a mãe dele é da Guiné Equatorial. Você tem o Nico Williams, que é filho de ganeses. O Samu Omorodion é filho de nigerianos. Então, assim, o que a França fez lá atrás, na Copa de 98, depois de ficar fora da Copa de 94, né, que é olhar para os imigrantes como por potencial esportivo dos imigrantes e conseguir envolvê-los na seleção, a Espanha tem conseguido fazer agora. Você tem o Alex Baldé também, que é jogador do Barcelona, lateral esquerdo. Todo o resto da sociedade espanhola tem um problema enorme
com racismo, com imigração, mas no futebol eles têm conseguido de alguma forma usar isso não esse reflete no potencial. futebol? Esse preconceito da sociedade não reflete na seleção de olhar e falar, pô, os caras estão jogando. Eu ainda não vi manifestações abertas de racismo com relação à seleção espanhola, mas eu tenho certeza que elas existem. Porque eu fiz um bem enorme para minha vida, que foi sair do Twitter um tempo atrás, né? Então eu tenho menos contato com esse tipo de conteúdo tóxico. Eu tenho tido menos contato, por opção própria, eu tenho tido menos contato em geral com esse tipo de pessoas, mas certamente existe, mas não é uma coisa tão forte como foi na França dos anos 90, quando você tinha Desailly, Thuram, todos esses caras aparecendo. Patrick Vieira. E o Jean-Marie Le Pen, que é o pai da Marine Le Pen que está agora, ele falou, eu olho para a seleção francesa e não me sinto representado. É um absurdo. Eu ainda não vi isso na política espanhola, talvez eu não tenha visto porque eu não tenha olhado bem, porque tem um potencial enorme de acontecer isso também. Mas, de qualquer forma, para o torcedor, que cada vez mais também ele é imigrante, ele tem amigos que são de outras origens, eu não vejo isso. Eu não vejo ninguém rasgando camisa da seleção da Espanha, pelo contrário. Cada vez mais parecem estar mais envolvidos com a seleção. Thiago, falando nesse assunto, quando o Vinícius Júnior começou a ser perseguido na Espanha por essa questão, a mim me parece muito racial, houve um comentário polêmico na época de alguém que também, assim como você falou que conhece, já conversou, não sei se é seu amigo, Marcelo Beckler, que dizia que o olhar dele, de quem estava lá, era que não era de cunho racial. Pelo menos eu ouvi uma fala dele dizendo que era por conta dos comportamentos do Vini Júnior e que não tinha a ver com a cor da pele dele. Aquilo, assim, na época eu discordei e eu vi que muita gente discordou. Qual que é também a sua percepção de também alguém que estava lá vivendo aquele momento? Eu lembro muito mais da polêmica que isso gerou do que do vídeo. Eu não lembro de ver o vídeo do Marcelo e não lembro do contexto em que ele... Enfim, é muito difícil para mim comentar um vídeo que eu não lembro exatamente. Não, mas não é nem sobre o que ele falou, sobre a sua percepção então, assim, do Vinícius Júnior. A minha percepção é que o Vinícius Júnior ele faz coisas no campo que são, para ele, importantes da forma como ele entende o futebol. O Vinícius ele vem de um contexto do futebol de uma classe baixa no Brasil, em que você faz um gol e o mais legal é você gritar na cara do seu adversário que você fez o gol, você dança, se você puder, você não pode fazer isso no campo, mas se você puder, você manda um bunda-lelê pro cara do outro time, entendeu? Essa é a forma do entendimento do futebol, de onde o Vinícius veio, e eu acho que ele tenta sempre resgatar isso, que é ter um jeito de jogar futebol que sempre conecte ele com a essência do que se transformou, do que fez ele querer ser jogador de futebol. Isso no Brasil é muito mais permitido do que na Europa. A gente lembra o Edmundo fazendo a dança da bundinha na frente do Gonçalves, zagueiro do Botafogo. Isso acontece na Europa... Cai o mundo, né? Cai o mundo, é suspensão, é estádio fechado e o caramba. Neymar tomou um cartão amarelo lá porque deu uma carretilha na lateral. Exatamente. Lembra disso? E aqui ele deu aquele chapéu, acho que no Chicão, do Corinthians, com o jogo parado. Deu uma bagunça, mas depois... tá tudo bem e tal. Lembro do Ganso dando uma joelhada no jogador do Santo André, Ronaldo. No Ronaldo. Ele deu no Ronaldo isso, no jogo. Tem que ficar esperto, cara. Exato, o Ronaldo. Isso é o tipo de coisa, assim. Isso é o tipo de coisa que no Brasil, pela maneira como a gente entende o futebol, elas são mais permitidas, né? Existe uma certa permissividade. Ele faz isso lá, e aí ele entra num território que ele faz uma coisa que poucos caras fazem lá, nesse sentido, mas também no sentido de qualidade, de fazer gol, de dar assistência, de driblar e tal. E aí você ativa o gatilho de uma parte da população, não só espanhola, mas europeia, mas vamos falar espanhola, que tem muita dificuldade em ver um jogador preto, um ser humano, né, preto, triunfando numa sociedade que não está acostumada a ver esse tipo de situação. É muito difícil a gente dar exemplo de outros países da Europa, porque existe problema de imigração em todos. Mas, se você olhar a França, a Inglaterra, a Bélgica, as pessoas de lá elas estão mais acostumadas a verem pretos em situação de poder.
né? Você tem o prefeito de Londres, se não me engano, há pouco tempo ele é um descendente de indiano. Você tem jogadores desses países de descendência africana ou de outras descendências que já conseguiram triunfar e que se tornaram caras importantes. E na Espanha você não tem uma sociedade acostumada a ver um preto brasileiro triunfando lá. Quando você coloca essa pitada dessa irreverência que ele leva para o jogo, aí você dá para os racistas a desculpa que eles precisam para serem racistas, fingindo que não estão sendo, né? Aí eles podem falar, não, eles estão... É porque ele provoca. O Griezmann, que é um cidadão loirinho, dos olhos claros, e francês basco, né? Ele faz gol e dança há anos. Uhum. Eu nunca vi ninguém xingando o Griezmann por causa disso, né? Tem vários outros jogadores que fazem graça, Nunca vi o Griezmann com um boneco do Griezmann pendurado na ponte, como se tivesse... No auge o próprio Ronaldinho Gaúcho, pô. Sambava, cara. No Camp Nou, na bandeirinha. E é preto. Pô, preto, velho. Brasileiro. Mas no auge da rivalidade do Barcelona com o Real Madrid, do Cristiano Ronaldo com o Messi, cara, você não via um boneco do Messi pendurado em Madrid. Ou um boneco do Cristiano Ronaldo pendurado. Então, acho que assim, você mistura o fato do Vinícius ter um jeito de jogar que é irreverente por si, que é parecido com o do Ronaldinho, com essa questão mal resolvida do racismo que eles têm lá, porque eles têm, e eles não percebem muitas vezes que eles têm. O que me assustou muito, sem querer te cortar, foi o próprio Javier Tebas, cara. O presidente da La Liga reverberar e ter falas absolutamente racistas. O que o Tebas queria fazer ali, né? Não vou defender o Tebas de jeito nenhum, inclusive dá pra gente fazer mais um programa só criticando ele, mas assim, o que ele quis fazer ali foi dizer que a La Liga não tinha nada a ver com o problema. Só que aí ele acabou dizendo da pior maneira possível. Falou, teve uma audiência aqui que o Vinícius não veio, que não sei o que. Ele piorou muito mais. Colocou a culpa meio que na vítima. Exatamente. E o Tebas, ele tem um histórico de colaboração com partidos, né? Que se a gente quiser... A postura também do presidente do Valência, aquela coisa toda que aconteceu ali. É porque aí eles, muitas vezes, não é que eles não percebem que eles estão sendo racistas. Eles não percebem a gravidade, ou não é que não... Talvez não seja nem que não percebem, eles não conseguem entender que um brasileiro considere tão grave o que eles estão fazendo. Eu falo pra eles, gente, olha isso aqui, cara. E eles, não, mas isso aí tá tudo certo. Eles acham que é um xingamento normal, né? Eles acham pertence ao futebol. Eles acham que... Exato, que é como chamar o cara de bobão, sabe? Você tá desqualificando uma pessoa pela cor da pele e pra eles isso tá tudo bem, é do jogo. Talvez por falta de... Talvez não, certamente por falta de educação. Também por falta de um costume de ver pretos em condições de superioridade. Porque também eles colonizaram pra caralho, essa é a verdade, né? Eles colonizaram, mas não colonizaram países africanos, né? Então. Então, assim... Tem isso, é importante de falar. Então, outros países, como a França, a Inglaterra, enfim, um exemplo que mostra como, de uma forma inocente, as pessoas na Espanha são racistas sem saber. Um amigo levou a mãe dele para Londres, para passear, tá um amigo de lá, catalão. E a mãe dele virou para ele e falou assim, nossa, aqui os negros andam nos carrões, né? Porque na Espanha, raramente você vai ver um negro andando num carro desse. Por quê? Primeiro, porque você tem poucos. Segundo, porque eles estão absolutamente marginalizados. E esse fluxo migratório que a gente começa a ver para lá agora, ele é mais recente, né? Na Inglaterra, na França, os jamaicanos, enfim, os senegaleses, eles foram para lá há muito tempo. Alguns poucos, desafiando todas as possibilidades, conseguiram crescer. Alguns deles, inclusive, por questões esportivas. E hoje eles criaram uma referência de possibilidade de uma criança negra que joga lá, olhar e falar assim, tem o cara que joga na França, o garotinho, filho de, sei lá, senegaleses e tal, ou filho de franceses já. Ele olha e fala assim, nossa, o Mbappé, tem o Vieira, tem o Makelele, tem o Dembélé. O espanhol começa a ter isso agora, com o Lamine Yamal, com o Nico Williams, com o Iñaki Williams, que passou 10 anos jogando futebol de seleção espanhola e nunca foi convocado, teve que ser convocado por Gana. Então, assim, a Espanha está em outro momento, né? Tudo que a Espanha talvez esteja avançada na questão GLBT, QIA+, em outras questões, até a questão ela do está avanço, atrasada.